Fala, povo de Deus, 8º dia da nossa série, O Caminho, a Verdade e a Vida, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e nosso Salvador. Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos aqui aprender coisas muito importantes para a nossa vida com Deus. E nós vamos ver Jesus por completo, porque hoje em dia tem pessoas que estão pregando Jesus pela metade, amém? Mas hoje nós vamos ver Jesus por completo, amém? Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Aqui eu quero fazer uma pausa. Jesus está ensinando no templo, trazem uma mulher até ele e diz: essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-lo, o que o Senhor manda fazer. Jesus ouve aquilo, ele se inclina e ele começa a escrever no chão. O que Jesus escreveu no chão? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas pessoas têm essa curiosidade. Meus irmãos, eu quero afirmar que não tem como nós sabermos exatamente o que Jesus escreveu no chão. A Bíblia não se propôs a trazer com clareza o que ele escreveu no chão. Amém? Então, não tem como nós afirmarmos com toda certeza, foi isso, tá? Mas eu quero trazer uma possibilidade. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Terão seus nomes escritos no pó. Outra tradução diz: terão seus nomes escritos no chão. Mas o fato é que Jesus estava escrevendo no chão. Se ele estava escrevendo no chão, ele não estava escrevendo no asfalto, né? Não tem como fazer isso. Jesus provavelmente estava em cima de pó, de terra, né? E por isso ele conseguiu escrever algo ali no chão. E Jeremias 17:13 traz uma profecia de que Deus escreveria na terra, no chão, no pó, os nomes daqueles que abandonaram o Senhor. Então aqui é como se Jesus, uma possibilidade, né? Uma curiosidade. Há uma possibilidade de Jesus estar escrevendo o nome destes fariseus, destes mestres da lei fariseus, como diz no versículo 3, que trouxeram a mulher adúltera. Ou seja, estava escrevendo o nome daqueles que estavam acusando uma mulher de estar em pecado, mas o nome deles estava sendo escrito porque eles mesmos já tinham abandonado a fonte de águas vivas, já tinham abandonado o Senhor. Mas segura essa informação. Versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Né? Então vocês querem tanto resolver a situação? Vamos fazer o seguinte: aquele que não tiver pecado, começa, atire a primeira pedra. Vocês não querem apedrejá-la? Então começa por quem não tem pecado. Versículo 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Versículo 9, e os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Ou seja, todos foram embora, porque todos reconheceram que tinham pecado. Mateus capítulo 7, Jesus vai nos ensinar: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que tem no seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando tem uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está falando sobre não julgar. Jesus não está falando sobre não apontar o que é errado. Jesus está falando sobre julgamentos hipócritas. Ele está falando, vocês querem tirar o cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu. Jesus está falando, vocês querem apontar o pecado de alguém, mas o pecado de vocês é muito pior. Tire primeiro a trave do seu, se corrija primeiro, se arrependa primeiro, se conserte com Deus primeiro e então tire o cisco do olho do seu irmão. Não é que é para ignorar o cisco do olho do irmão, mas é para olhar para si primeiro e depois olha para o irmão. E aí em João 8, Jesus fala, vocês querem ver o cisco no olho dela? Então primeiro olha a trave no seu. Faz o seguinte, quem não tiver trave no seu, atire a primeira pedra. Mas aí quando eles olham para eles mesmos, eles reconhecem que eles também têm pecado e todos vão embora. Só que Jesus tem pecado? Jesus não tem pecado. Então quem é que poderia atirar a primeira pedra? Jesus poderia ter atirado a primeira pedra. Ele atira? Não. Por quê? Porque Jesus, que é o nosso Deus, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus de segunda chance. Amém? E esse Jesus tem sido pregado de forma maravilhosa, de forma verdadeira por muitos aí fora. Mas essa é uma face de Jesus. Essa é uma parte de quem ele é. Versículo 10. E então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ou onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Porém, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então eu quero que você entenda uma coisa. Aqui está falando sobre a misericórdia e o perdão de Jesus. Jesus não condena a mulher. Jesus poderia ter atirado a primeira pedra, mas não atira. Porém, Jesus não está sendo conivente com o pecado da mulher. Jesus não está passando pano para o que a mulher fez. Jesus está falando, eu te perdoo, eu não te condeno, porém abandone a sua prática do pecado. Vá e não peques mais. Nós precisamos enfatizar essa parte. Jesus não está feliz com o adultério da mulher. Jesus não está de acordo com o adultério da mulher. Jesus está contra o adultério da mulher, porém não está atirando pedra. Amém? Então Jesus não atira pedra em você, mas ele também não se agrada do que você está fazendo de errado. Jesus está falando, eu não vou te condenar hoje, eu não vou atirar pedra hoje, mas te digo, vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque Jesus veio como advogado fiel. Ele veio para nos salvar. Nós já lemos isso lá em João 3, não veio para condenar, mas veio para salvar. Porém, na sua segunda vinda, a Bíblia diz que ele virá como justo juiz, e aí ele virá julgar. Então a hora da misericórdia, a hora do perdão, a hora da segunda chance é agora. E Jesus está falando, eu te dou uma segunda chance, eu te perdoo, eu te coloco de pé, eu não atiro pedras em você, mas também te digo, vá e não peques mais. Amém? Então esse é o Jesus que nós conhecemos porque tem sido muito pregado. Amor, misericórdia, segunda chance, perdão, porém que não se agrada do pecado. Amém? Esse Jesus é real e verdadeiro. Agora, o que é lindo aqui é que Jesus perdoa a mulher por causa do seu pecado. Mas lembrando da profecia de Jeremias 17:13 e tomando uma linha de raciocínio como se Jesus realmente estivesse escrevendo o nome daqueles homens no chão, ele não escreveu na rocha, ele escreveu no chão, na terra, no pó. Por quê? Porque se eu escrevo algo na rocha, não tem como apagar. Se Jesus escreve o nome de homens pecadores na rocha, não tem como apagar, mas ele escreveu no chão, ele escreveu na terra, porque se ele soprar, se ele passar a mão, aquele nome é apagado. Jesus está falando, eu estou concedendo perdão a ela, porque estava em adultério, mas se arrependeu. Mas também digo para vocês, fariseus e mestres da lei, também há perdão para vocês, também há misericórdia para vocês. Estou escrevendo o nome de vocês no chão, segundo a profecia de Jeremias 17:13. Porque vocês me abandonaram, mas estou escrevendo no chão, não na rocha, porque também há oportunidade de perdão para vocês. O que eu aprendo aqui em João capítulo 8, versículo 1 ao 11, é que Jesus está falando, há oportunidade de perdão para todas as pessoas. Basta se arrepender, basta se render a Jesus e clamar por misericórdia.
Amém? Jesus perdoou a mulher em adultério e declarou com as suas atitudes que também havia perdão para os mestres da lei e fariseus que já haviam abandonado Jesus. Esse é o nosso Jesus, um Jesus de amor, um Jesus de misericórdia. Amém? Continuando no versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz do mundo. Se nós não estamos em Jesus, nós estamos em luz? Não, nós estamos em trevas, porque Jesus é a luz. Então eu só estou em luz se eu tenho Jesus. Amém? Agora preste atenção. Vai começar uma discussão, né, a respeito de Jesus com os fariseus vão falar: você dá testemunho de si mesmo. Jesus fala: não, o meu pai dá testemunho de mim. Eu dou testemunho de mim, mas o meu pai também dá testemunho de mim. Ou seja, eu não estou falando de mim mesmo, quem fala de mim é o meu próprio pai, né? E aí Jesus vai falar no versículo 24: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Olha o que Jesus fala: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Quem disse eu sou? Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés. Moisés fala: quem tu és? Ele fala: eu sou. Eu sou o grande eu sou o que sou. O nome de Deus ali em Êxodo 3 se apresenta como eu sou. E agora Jesus fala: se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Jesus está se revelando como Deus. E Jesus está falando: se vocês, mestres da lei e fariseus, não entenderem, não crerem que eu sou o Deus que vocês tanto dizem buscar e amar, vocês vão morrer em seus pecados. Quem não reconhece Jesus como Deus, como Senhor e Salvador, infelizmente morrerá nos seus pecados. Então aqui também nós vemos um Jesus que fala a verdade. Não se vive na presença de Deus de qualquer forma, não se vai ao céu de qualquer maneira. Precisa crer que Ele é o grande eu sou. Tem religiões hoje, tem linhas de pensamentos que negam Jesus como Deus. Não creem que Jesus é o grande eu sou. Estes morrerão nos seus pecados. Palavras de Jesus. Tá? E aí eles vão continuar questionando Jesus. Versículo 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, né, tá falando da cruz, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus fala: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E os fariseus e os mestres da lei tanto ficaram sabendo disso e comprovaram que era verdade, que eles tiveram que subornar guardas, para os guardas dizerem que Jesus não ressuscitou, mas que os seus discípulos haviam roubado o seu corpo. Se os discípulos realmente houvessem roubado o corpo de Jesus, era necessário que esses religiosos subornassem guardas? É claro que não. Eles reconheceram que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Quando levantaram Jesus, reconheceram que ele era o eu sou, mas nem assim se prostraram, se renderam, se arrependeram, porque o seu coração já estava duro demais. Não espere ser tarde demais para você reconhecer quem é Jesus na sua vida. Aí o versículo 29 ele fala: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus está falando: o Pai está comigo, mas sabe por quê? Porque eu faço o que lhe agrada. Você quer que Deus ande com você? Tem uma condição: você tem que fazer o que agrada ao Senhor. O meu Pai sempre está comigo porque eu sempre faço o que lhe agrada. Está falando uma verdade, mas está falando o porquê dessa verdade. A verdade é que o Pai não me abandona. Por quê? Porque eu faço o que lhe agrada. Você quer que o Pai ande com você em todo tempo? Faça o que lhe agrada. Como eu sei o que agrada ao Pai, Vitor? Bíblia. Amém? Aqui está toda a instrução que nós precisamos. E agora uma passagem muito famosa. Nós precisamos ser mais rápido aqui. Jesus vai falar sobre a verdade que liberta, mas eu quero que você entenda aqui que são 4 etapas. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É muito conhecido esse versículo: se conhecer a verdade vos libertará. Aí tem gente que fala: eu já conheço, já ouvi falar de Jesus, vou na igreja, né? De vez em quando ouço um louvor, de vez em quando oro, então eu tô livre, tô liberto. Peraí,
Não é assim, tem 4 etapas. A primeira, se permanecerem firmes na minha palavra. Primeira coisa, tem que permanecer firme na palavra de Deus. Tem que viver de acordo com isso aqui. Tem que andar de acordo com isso aqui. Esse é o primeiro passo, você permanecer firme na palavra de Deus. Aí, segundo passo, e então serão meus discípulos. Tem que ser discípulo. Discípulo segue Jesus por onde ele vai. Discípulo faz o que Jesus faz. Discípulo faz o que Jesus manda. Tá? Terceiro passo, e então conhecerão a verdade. Primeiro você permanece firme na palavra, depois você se torna discípulo e então você verdadeiramente conhece a verdade. E então a verdade te liberta. É o quarto passo. Tem gente que só quer ser liberto, mas não conheceu a verdade, não é discípulo e não está firme na palavra. Não tem como. São 4 etapas. Tá bem? E não adianta pular processo, não adianta pular etapa, tem que viver a palavra por completo. Quando você permanecer na palavra, quando você ser discípulo de Jesus, fizer o que ele manda, quando você conhecer a verdade de forma profunda e real, então você será liberto. Talvez não foi liberto porque pulou alguma dessas etapas. Versículo 33, ele lhe respondeu, eles lhes responderam, né? Os judeus responderam a Jesus, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem vive pecando é escravo do pecado. Você vive numa prática do pecado, você é escravo do pecado, logo precisa ser liberto. Tá? Você vive na prática errada de um pecado, sei lá, de uma ação errada, de um vício, você está escravo disso, você é escravo desse pecado. Como que você se torna livre? Permanecendo firme na palavra, sendo discípulo de Jesus, conhecendo a verdade e deixando que a verdade vos liberte. E quem é que nos liberta? Versículo 33, portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas no versículo 32 falou que quem liberta é a verdade, no versículo 36 falou que quem liberta é o Filho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é Cristo. Então, primeiro você permanece firme na palavra de Deus. Depois você se torna discípulo de Jesus. E aí você conhece verdadeiramente a verdade. Aí você conhece verdadeiramente a Jesus. E aí Jesus te liberta. Amém? E aí vai continuar a conversa, o pessoal questionando Jesus. Aí olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, se Deus fosse, ou seja, não é. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, ele me enviou. Jesus está falando, vocês não são filhos de Deus. Se verdadeiramente fossem, me amavam. Tá? Então lembra de João 1, que nós explicamos quem são os filhos de Deus? São apenas aqueles que creem em Jesus. Se crê em Jesus, ama Jesus. Então quem não crê em Jesus, quem não ama Jesus, não é filho de Deus, né? Reafirmando o que nós já falamos lá em João 1. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês. Agora Jesus está falando, vocês não são filhos de Deus. Eu vou falar de quem vocês são filhos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pelo amor de Deus. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos copiando o diabo, tá? Então, primeira coisa, pare de mentir urgentemente, porque quando você mente, você se assemelha ao diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, tá? Se o Jesus é a verdade e o diabo é a mentira, isso nos ensina que o diabo é o completo oposto de Jesus, tá? Então, existem religiões, existem séries de TV que estão passando aí em aplicativos que estão querendo tornar belo o diabo. Só que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o completo oposto de Jesus Cristo. Então, ou você anda com Jesus, ou você anda com o diabo. E aí Jesus, que nos primeiros versículos se revelou como um Deus de amor, agora ele também se revela como um Deus de ira, de justiça, como um Deus que fala a verdade e confronta as pessoas que estão no erro. Ele está falando, o pai de vocês é o diabo, e vocês procuram realizar os desejos do diabo. Aí eu te falo, quem é que está pregando isso hoje em dia?
Quem é que está falando isso? Nós precisamos conhecer Jesus por completo. O Jesus do versículo 1 ao 11, todo mundo conhece, é o Jesus de amor. Mas e o do 44, que vira e fala para quem está no erro? Para os fariseus, para os mestres da lei, ou seja, pessoas que liam a palavra de Deus, o Antigo Testamento, todos os dias. Pessoas que ensinavam nas sinagogas, pessoas que viviam nas sinagogas, ou seja, na igreja. Jesus está falando para a pessoa que conhece a palavra de Deus e vive na igreja e pega o microfone e prega. E Jesus está falando, você é filho do diabo e faz o que agrada ao diabo. Você não é filho de Deus. Esse é o nosso Jesus, é o mesmo Jesus, é o Jesus que confronta o erro. É o Jesus que diz a verdade. Doa quem doer, custe o que custar. Você acha que pregaram Jesus na cruz por quê? Porque ele só falava de amor, paz e alegria? Se pregaram Jesus na cruz é porque Jesus incomodava. Se Jesus pregasse a mensagem que muitos hoje têm pregado, ele jamais teria ido para a cruz. Nós precisamos pregar o evangelho completo. Nós precisamos apresentar o Jesus completo. Ele é o que perdoa lá no início do capítulo, mas ele também no fim do capítulo é o que diz, você que está no pecado é escravo do pecado e é filho do diabo. Tá bem? Claro que tudo isso é feito com amor, é feito com sabedoria, tá? Mas é feito. Então essas pessoas liam a palavra, iam ao templo, dizimavam, ofertavam e eram filhos do diabo. Tá bem? Então, eu costumo dizer que no mundo espiritual, ninguém é órfão. Ninguém é órfão no mundo espiritual. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E aí? Quem é o teu pai? Tá? Aí pulando, versículo 51. Jesus fala, asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Né? Então, tem gente que fala, eu creio em Jesus, então eu estou salvo. Crê, mas não obedece. Jesus está falando, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então não é só falar que crê, porque crente até o diabo é. O diabo crê em Deus, concorda comigo? Então crê, ser crente até o diabo é. O negócio é ser cristão. E cristão é imitador de Jesus. E aí, ó, tem que obedecer a palavra. Para ver a vida eterna e não ter a morte, precisamos obedecer a palavra. Amém? Versículo 54, vamos encerrar. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória não significa nada. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Versículo 55, porém vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Então olha o que Jesus está falando. Vocês dizem que o Senhor é o teu Deus, versículo 55, mas vocês não o conhecem. Tá? Então existem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não o conhecem. Como assim, Vitor? Tito, capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Então são pessoas que dizem que conhecem a Deus, com a sua boca fala que conhece a Deus, mas com seus atos o negam. Tá bem? Então não adianta você dizer que o Senhor é o seu Deus, se as suas atitudes dizem algo diferente. Tá? Jesus está nos chamando para declararmos que Ele é o nosso Deus, mas também agirmos em conformidade a isso. Versículo 55, obedecendo a palavra. Versículo 31 e 32, permanecendo na palavra, sendo discípulo dele, conhecendo a verdade e então sendo liberto. Amém? É isso que glorifica o nome de Deus. E aí, 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Versículo 57. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Gente, Abraão, ele veio humanamente falando milhares de anos antes de Cristo. Milhares. Aí eles estão falando, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Você está doido. Versículo 58. E respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus está claramente dizendo que ele é Deus. Antes de Abraão nascer, eu sou. Abraão veio milhares de anos antes de Jesus. Jesus está falando, antes dele nascer, eu sou. Jesus está falando, eu sou Deus. E antes de Abraão nascer, eu já era Deus. Inclusive, sou eu que sou o Deus de Abraão. E os judeus entenderam isso. Versículo 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo.
Então tem pessoas hoje que negam que Jesus é Deus, mas Jesus declarou tão claramente que ele é Deus que os judeus entenderam isso e por isso queriam apedrejá-lo. Tá bem? Mas, fim do capítulo 8, que você grave essa mensagem no seu coração. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de segunda chance, é um Deus de perdão, mas também é um Deus que não se agrada do pecado e, se preciso for, te confronta. Tá bem? No mundo espiritual ninguém é órfão, somos filhos de Deus ou filhos do diabo, tá? E como é que eu sei de quem sou filho? Não é de acordo simplesmente com o que eu falo, mas é o que eu falo alinhado com as minhas atitudes, amém? E que as suas atitudes estejam em conformidade com a palavra de Deus, para que você seja filho de Deus e ande na luz de Cristo, amém? Que Deus te abençoe, um beijo no coração e eu te espero aqui amanhã no capítulo 9.